Aí, meus irmãos. Aleluia. E aí, gostaram do presente? Beleza? Profetizo sobre a sua vida que esse consolidador irá lhe entregar um convite para a churrascaria. Ok? Esse consolidador que está aí te abraçando, né? Que ele possa complementar aí, no mínimo pagar um seu larica para você. No mínimo. Quem topa aí, pessoal? Ninguém, né? Receber, todo mundo levanta a mão, mas dai-vos, né? Difícil, né? Mas vamos orando até o final do culto, o Espírito Santo convence, ok? Podeis sentar, por favor, quem está desviado. O que houve aí, Ana Paula? Pode sentar nos seus lugares, irmãos, quem está abençoado. Amém, Aline? Aleluia. Aleluia. Irmãos, a sensação térmica hoje deve ter chegado aí, né? Chegou a quanto? 62, irmãos. Parece que o Nabucodonosor colocou 4 vezes mais, né? Esta fornalha aí, ok? Entrei ali no carro com o paizão, por volta de 1 hora, estava dando 38 dentro do carro, marcando no negócio. Aí depois que a gente saiu, deu 48. Mas existe uma sensação térmica, né? Parece que é medida pelo nosso corpo, que está algo assustador. E com isso, já vi os flashes no Instagram aí, em páginas de jornais, das praias hiperlotadas. E com isso, você sente a falta de alguém no culto, né? Certamente é muito difícil se uma pessoa ela não vir para o culto de manhã, dizer que ela vai. Nós, nesta manhã, estivemos aqui, uma palavra em que nós retornamos à nossa série dos Evangelhos. Nós estávamos na série Fruto do Espírito. Vocês vieram agora desde 13 de dezembro. 13 de dezembro foi a última vez em que eu mexi nos Evangelhos. E foi a palavra do mordomo infiel. No próprio texto que nós iremos ler hoje, que antecede, texto de Lucas, né, capítulo 16. E nós vimos ali o mordomo infiel. E hoje nós iremos atribuir mais uma parábola. Mas cá para nós, o que está vindo de João por aí. Eu sou apaixonado pelo Evangelho de João. Eu não sei se é essa quarta-feira agora ou no próximo domingo. Está vindo Lázaro por aí, somente Lázaro. Eu amo, é incrível, né? E hoje tem uma parábola. No entanto, algumas colocações bíblicas tira a nomenclatura de parábola. Quem está com a Bíblia em papel aí, costume trazer ela, por favor, e caderno também. Pega a sua Bíblia de papel. A Brenda não ia nem pegar, depois que eu falei que ela pegou. Pega a sua Bíblia de papel, levante ela para mim, por favor. Taca na cabeça quem está do seu lado e fala: traga a Bíblia de papel. Amados, eu estou com um esboço ali do tablet, questão de leitura, que não dá para ler rápido aqui, né? Pensar e tudo. Mas eu sempre monto com 2 Bíblias assim, um dicionário e tudo. Traga a Bíblia de papel. Eu queria que você lesse aí, na sua Bíblia de papel, existe um cabeçalho acima do verso 19. Lucas capítulo 16, existe um cabeçalho que é um subtítulo que vai trazer para nós o contexto do que nós iremos ler, ok? Vê se na sua Bíblia, dependente da nomenclatura dela, ou seja, pentecostal, aplicação pessoal, expositor não tem. Veja se na sua Bíblia existe assim, parábola do rico e Lázaro. Quem tem, levanta a mão para mim. Ok. Parábola do rico e Lázaro. Alguém tem algum outro título em cima? História do rico e Lázaro. Parábola, é uma história contada, né? Alguém não tem nada? Somente a do expositor não tem nada. Ela vem o capítulo 16 todo. Alguém tem? Quem tem parábola, levanta a mão. Pessoal, faz parte da pregação perguntar isso, tá? Quem tem parábola, levanta a mão. Ok. Quem tem história, levanta a mão. Beleza? Quem não tem nada, levanta a mão. Alguma outra coisa não comentada aqui? Somente o rico e Lázaro. No iPad também? O rico, avarento e Lázaro. Tá vendo? Que versão é essa aí? Almeida corrigida fiel. Almeida, esculachou o cara. O rico, avarento e Lázaro. Pronto. Acabou. Não, aí é a pregação que eu fiz na anterior.
no versículo 19. O rico e o mendigo, olha quanta coisa. Entendeu, Wander? No versículo 19. Se tiver na versão do expositor, que é a versão única, ela não tem título, ok? É o capítulo inteiro. Por isso que você viu o mordomo infiel. Vamos lá. A propósito, por que eu lhe pergunto sobre tal título? Porque aqui quero eu fazer a introdução. Bom, quem conhece a parábola no qual nós iremos acabar de ouvir nessa noite hoje e estudar até? Quem conhece? Você sabe muito bem que é a história de um homem que vivia no seu palácio, tá? Com a sua vida luxuosa, com a sua vestimenta impecável, com o seu banquete farto, e na porta da sua casa jaz um mendigo, e por nome de Lázaro. E ainda mais o texto diz que esse mendigo tinha chagas chamadas feridas, provavelmente expostas, no qual os cães lambiam as suas feridas. Pergunta quem não quer calar: quem aqui já teve um machucadinho e deixou o cachorro lamber? Era o remédio caseiro, metiolate, au! Tu falou assim: se o metiolate da farmácia cura, eu tenho um ao vivo aqui, ok, pessoal? Né? De fato, não sei de onde veio isso, não sei que loucura é essa. Será que fizeram alguma coisa similar aí? Estou falando piada agora na hora do culto, Thiago. Que isso, Thiago? Aqui, eu não sei de onde veio isso. Alguém sabe o histórico de dar ferida para o cão lamber? Alguém sabe o histórico? Alguém já foi curado com isso? A baba é ungida? Hã? Eu acho que tem mais isso aí, metiolate, né? É por causa da parábola? Então, quem inventou isso leu a Bíblia. Tá certo. Tá cheio de opiniões aqui inválidas, pessoal. Aqui, na verdade, não sabemos, mas o texto remete ali justamente o que o paizão acabou de dizer, né? Talvez era um consolo, né? Jó, na farmácia, vende pedaço de telha, mas o Jó se consolava com um pedaço de telha. Já pensou? Todo mundo falar: não, o Jó coçava, então deve ser bom, cura. O texto não mostra que ele foi curado com um pedaço de telha, né? Mas aonde eu quero chegar aqui? Simples. É muito importante colocar isso tudo. Por quê? Porque nós estamos falando de uma história, e para que você entenda ela por completo, algumas colocações dizem que é parábola. Eu também acredito. Quem acredita que é parábola aqui, levanta a mão. Beleza? Algumas outras colocações dizem que é uma história contada, vivenciada, de alguém que viveu nos dias de Abraão. Portanto, que Abraão vai ser mencionado, colocado por diversas linhas e versículos dentro dessa história. E o próprio Jesus vai fazer a analogia a Abraão. Algumas pessoas dizem que não é parábola, pois existe um nome. E se você for olhar todas as parábolas, histórias contadas, como foi falado aqui, bíblicas, elas não existem nome. Essa, a saber, é a única que se conhece, ou me mostre outra, que existe um nome. Por exemplo, parábola do filho pródigo. Pai, filho mais velho e filho mais novo. Não existe. Parábola do publicano. Não existe nome dado ali. Certo homem, sempre assim. Agora essa não, coloca Lázaro. Mas olha só, o que vai enriquecer para a gente de forma espiritual, se for uma parábola em que Jesus contou para trazer uma fácil absorção do assunto para a gente, ou se for uma história contada de alguém? Na verdade, o que é uma parábola, uma história contada? É o texto querendo, por exemplo, eu estou aqui, existe uma sombra minha. E toda vez que ele conta uma história, uma sombra, uma parábola, é a sombra tentando aproximar o máximo da gente, para que a gente possa perceber ao máximo. E as parábolas, elas são ilustrativas. Por exemplo, olha as aves do céu, não planta, não semeia, o Pai alimenta. O cuidado de Deus está oferecendo, está visível. Quando ele manda olhar, tinha aves no céu. Aí ele diz: olha os lírios do campo. São parábolas, histórias contadas, para que o povo possa ter a maior percepção possível. E agora eu queria apregoar agora essa parábola ou história contada de Lázaro e o rico em nossas vidas. Que seja agora um mergulhar, que nossos corações possam estar totalmente abertos para que nós possamos absorver 100% da palavra de Deus. Fala ao Senhor, fala comigo nessa noite, Pai.
Não, de verdade, talvez você teve um dia cansativo, zangado, talvez não está muito bem, com alguma dívida, alguma crise financeira, conjugal, profissional, crise espiritual. Talvez você brigou com alguém vindo para a igreja. Peça que isso não atrapalhe o seu coração em receber a semente produtiva do Evangelho. Pode ser, pessoal? Então faça uma oraçãozinha no seu lugar, cada um no seu lugar. Olha, 10 segundos, rapidinho. Isso, vamos lá. Isso aí. Amém, pessoal? Então vamos lá, começamos. Eu vou ler toda a história e vou pontilhar. Lucas 16, verso 19. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxo. O texto não mostra o nome desse homem. O nome dele se tornou os adjetivos ou os bens deles, né? Ele era um homem luxuoso, se vestia bem e morava bem, e os tecidos eram de linho fino. À sua porta da sua casa, do seu palácio, ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. Que discrepância, né? Um com muito e outro com nada. Um totalmente curado de forma saudável e outro desprezado e ainda enfermo. Ele ansiava, Lázaro, comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber as suas feridas abertas. A única descrição desse versículo é que existem dois sujeitos. Um tem nome e outro não tem nome. Um é Lázaro e outro é chamado de rico. Por fim, o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Ele foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Mande que Lázaro aqui, para que molhe a ponta do seu dedo em água e refresque a minha alma. Eu estou em grande agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o outro lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso lado. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa dos meus pais. Eu tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que eles não terminem os seus dias nesse lugar de tormento. Respondeu: Moisés e os profetas já avisaram. Respondeu Abraão ao homem rico: Seus irmãos podem ouvi-los, o que eles estão dizendo. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe for enviado, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite entre os mortos. Bom, um texto que vai mexer bastante com a gente. Uma parábola muito descrita, aonde a gente não encontra resposta. Quem aqui sente saudade de alguém que partiu da sua vida até hoje? Levante suas mãos. Agora, de forma bem discreta, meia mão. Quem já fez uma consultazinha para falar com essa pessoa? Pode falar. Quem já fez uma consultazinha? Bom, o que nós... Agora ninguém, né? Mas na hora de chegar lá na cartomante, no tarô, foi no sapatinho, né? Hoje nós iremos aprender algo muito real. Real do mundo que a gente vive e real do mundo que a gente ainda não viu. Mas certamente iremos ver. Uma coisa eu tenho certeza, pergunta qual? O texto nos apresenta 2 mundos, o céu e o inferno, ponto. Pela manhã eu havia comentado com o Rafa, que está aqui à frente. Falei: Rafa, há uma colocação nesse texto que eu nem mencionei de manhã. Para um judeu, nessa época, que alguém rico era sinal que Deus estava abençoando ele.
era sinal que ele era um abençoado de Deus. E alguém pobre é sinal de punição. Estava pagando os seus pecados. É como se você estivesse olhando a vida de alguém hoje e falar: ah lá, o fulano está em apuro, sempre está desempregado, sempre está isso. A gente logo quer dar um nome, igual os amigos de Jó. Será que tu pecou? Tu tá legal? Tu é dizimista, cara? A gente fica arrumando, né, desculpas ou querendo colocar colocações, e às vezes não tem um discernimento de se calar e pedir a Deus direção para falar. E o texto mostra pra gente que não é isso. Pela cultura do judaísmo o homem que está com muito dinheiro, rico, é sinal que Deus está na vida dele, mas a gente viu que o final dele foi no inferno. E o homem que está pobre, e para o judaísmo ele é ausente de Deus, esse foi levado pelos anjos ao céu. Bom, os dois primeiros versículos, 19 ao 22, nós vimos aqui dois nomes, ou duas pessoas, um com nome e outro sem nome. A propósito, você que veio de manhã, não se intrometa, por favor. Você que ouviu pela internet, por favor, fique quietinho, domínio próprio, viu? Mas por que o outro cara não tem nome? Não fale. Por que o outro não tem nome? Porque o nome é descrito a alguém. E logo porque o nome do menos favorecido, até pelo tempo, a lógica do judaísmo, o menos favorecido, o empobrecido tem nome. E o rico não tem. É de se perceber hoje, nos dias de hoje, é o contrário. Qual o nome que se destaca? O nome dos ricos, os famosos. Os famosos estão cheios de seguidores. Os famosos têm livre acesso. Os famosos, eles são cercados de paparazzi. Mas o texto faz um destaque ao nome do pobre, Lázaro. Não é o Lázaro que morreu e ressuscitou não, tá, pessoal? Lázaro. E agora nós vimos aqui que a única coisa que esse homem rico tem é justamente a riqueza. Não existe nome. O texto não dá eloquência sobre como o pastor Sérgio leu na versão Almeida Corrigida, ele diz que é um rico que é um rico avarento. Alguma vez você viu a Bíblia condenar a riqueza? Ela condena quem ama a riqueza. Quer distinguir uma pessoa que ama a riqueza? Ela é egoísta. Ela não divide nada com ninguém. Ela só pensa nela. Ela não é capaz de tirar nada do seu bolso para dar para ninguém. Centavo por centavo. Ela é acumulativa. Ela não dá roupa, não dá tempo, não dá nada. Ela é só ela, é o mundo dela. Esse é o avarento bíblico. Mas o que compartilha, que tem, não é avarento. E o texto diz ainda para nós que agora vai rolar um assunto de eternidade. Quem quer ir para o céu aqui? Levante suas mãos. Todo mundo quer, pessoal. Abaixa quem vai para o inferno. Olha o tempo da resposta, beleza? Todo mundo quer ir para o céu. Ah, se fosse tão fácil assim, né? Todo mundo fala em nome de Deus. Dizem até que todos os caminhos levam ao Senhor. E Jesus veio colocar isso no singular. Ele disse assim: eu sou o caminho. Mas dizem que são todos. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o texto de número 22 e 23 versículos diz assim: por fim o mendigo morreu. Mendigo morre? Morre. Mas o rico também. Lembro dos faraós nas catatumbas do Egito, morrendo, se embalsamando, se banhando com a melhor roupa, com banhado de ouro, diamantes preciosos. Para quê? Para que na ressurreição eles possam já ressuscitar rico. Até hoje nenhum. E alguém saiu do trono, cercado de glória, se esvaziou, desceu à terra, morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. E nós sabemos de quem nós estamos falando. Por fim, o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. O mendigo morreu, os anjos vieram. Anjos, eu falei anjos, plural singular. Anjos. Comentei de manhã, vou repetir agora. Um coveiro uma vez disse a um certo pastor: pastor sempre tem uma história para contar. Eu estou copiando a história de alguém que eu nem me lembro mais de quem é, lá no Jardim da Saudade. E ele disse assim, que uma viúva, uma senhora bem pobrezinha morreu, e tinha poucas pessoas no cemitério. Poucas. Na ótica humana, na visão humana, tinha, sei lá, 20, 30 pessoas, no máximo. E de repente, um daqueles que ajudam na parte, né, da despedida final, coveiros, chegou para alguém da família e falou assim: essa pessoa era importante? Aí alguém disse assim:
Não, a senhorinha viúva, não tinha ninguém não, sozinha. O pessoal aqui é tudo da igreja dela, irmãzinha. Ué, mas esses homens de branco estão fazendo o que aqui? E o texto se cumpre aqui, ó. Legião de anjos vieram buscar Lázaro. O que os olhos carnais não enxergam, espirituais se abrem ao entendimento. Por fim, o mendigo morreu e os anjos levaram junto para Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. A nossa mente é o seguinte: morreu, mas Jesus falou que quem está nele não morre, apenas dorme. Ele nunca tratou o fim como a gente trata o fim. A gente fala, poxa, o fulano morreu. Não, o fulano já chegou na tua frente, onde você vai também. Na verdade, há alguns que vão chegar na nossa frente. Já viu aqueles que chegam no rodízio 6h30? Tem gente que chega na frente. Chegou 6h30, sai meia-noite. Mas tem uns que chegam 10 horas da noite, sem problema. Tem alguém que já está participando daquilo que nós iremos estar também, irmãos. Qual a diferença? Para nós que estamos na terra, ainda estamos no tempo do homem, estamos no Cronos. Mas essa pessoa já entrou no Kairos, já está no tempo de Deus, já não existe mais ampola para ela, não existe mais tempo cronológico para ela, já está vivendo a eternidade. O que é eternidade? 1000 anos com mais 1 milhão de anos, eternidade. Um dia com mais 1 bilhão de anos, eternidade. O que é eternidade? 100 anos com mais 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão de anos, é eternidade. Sabe o que é isso? Para sempre, não existe mais restrição de espaço. Por que Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente? Além de todo o poder, toda a ciência, Deus ele não está refém de um espaço. O salmista vai dizer: a terra é planta para os seus pés. Sabe o que os aeromorfos dizem? As aeromoças dos aviões, aquelas pessoas que nos direcionam nas cadeiras, elas dizem que as nuvens são o tapete de Deus. Uau! E o salmista vai confirmar. As nuvens são os tapetes. Aonde nós temos medo, Deus coloca os pés dele. Aonde a gente está assim, meu Deus, está muito alto, olha a tempestade, olha como é que está a turbulência. Deus está dizendo assim para você, porque para mim eu estou andando. Está comigo aí, não? Fala para esse irmão, vai viajar. Fica tranquilo. Por fim, o mendigo morreu, Lázaro também. E o rico foi para o lugar dos mortos, no verso 23. Ali no lugar dos mortos era tormento, e ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Que coisa fabulosa. Ele viu Abraão de Lázaro com Lázaro ao seu lado. Lembra que os anjos vieram aqui buscar o Lázaro? Levou. Só que Lázaro não está nem aí para a hora do Brasil. O texto em momento nenhum mostra que Lázaro está vendo o rico. O texto não mostra que Lázaro está vendo um familiar. O texto não mostra, Lázaro está tão ocupado com a eternidade. O Lázaro está cantando aquele louvor, eu quero olhar a face do meu Criador, né? Ele está olhando os anjos cantar santo, santo, santo. E o rico estar aqui, olhando para lá. Agora tu vai entrar em crise. Quem está lá não tem pacto ou não olha com quem está aqui. Já pensou se eu estou no céu e olho aqui e falo, caramba, o Tiago, gente, não é possível, gente, Tiago caminhou com a gente, ou o menino está queimando em chama. Todo mundo ficou com um olhar acusador agora para o Tiago, né? Já pensou olhando o Tiago Pérez? É você não? O esposo da Tatiane? O pai da Tabita? O empresário do caldo de cana? Já pensou? Alguém está no céu e olha um filho no inferno? Que céu é esse de sofrimento que eu vou olhar a desgraça daqueles que não conseguiram? Por isso que João vai dizer assim: ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor, não haverá mais morte. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem está lá, irmão, pronto, fechou, zerou o game. Tá ligado?
Quem está lá zerou o game, já era. Não vai lembrar de mais nada. Agora, quem está aqui do outro lado, por que eu não me santifiquei mais? Por que eu não obedeci mais? Por que eu não me empenhei mais? Tinha oportunidade. Pai Abraão! Ô pai Abraão! Quem, meu filho? Presta aqui, Lázaro! Molhe o seu dedo em um pouco de água para que refresque a minha alma, pois esse lugar é um lugar de chamas e de tormento. Pessoas que pisarão no inferno terão a eternidade toda, aquilo que eu falei de 1 trilhão, de 1 milhão, que vai dar no mesmo, chamada eternidade, quer dizer, nunca mais terá fim, ficará uma vida sem fim se arrependendo. É grave? É grave. É grave? Por isso que nós temos essa vida para decidir. Por isso que no dia do cansaço, faça. Por isso que no dia que você estiver achando que perdeu a primeiro amor, a chama, a pegada, se envolve mais, se entregue mais. Vai valer a pena, por quê? Para você não estar no lugar do lamento, para você não estar no lugar do sofrimento, para você estar no lugar onde valeu a pena, onde Paulo vai dizer: quem vencer, dar-te-ei a coroa da vida. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por isso que nós temos essa crise do evangelho. Essa luta, essa briga aí, meu irmão. Vambora, se envolve, mexe. Por quê? Porque existe um jogo da eternidade. Aqui você vai para casa. Não estou bem hoje, vou para casa dormir. Meu irmão, depois que descer a pedra gelada, que alguém estiver velando o seu corpo, a alma sair desse corpo, irmão, não tem paz certo. Não tem patente não, espiritual não. Não tem conhecimento de Bíblia não, porque o conhecimento não foi suficiente. O cargo eclesiástico não foi suficiente. Você apenas se envolveu e não se doou. Colocou a mão, mas o coração não estava. E é onde você vai estar a vida inteira dizendo: pai Abraão, por favor, presta aqui Lázaro. A pior coisa é eu julgar a vida inteira que pessoas que não se salvam foram salvas e eu estou no inferno. Diria aqui que muitas pessoas irão se surpreender. Está comigo aí, não? E ele pede que uma gota. Por que uma gota de água, irmãos? Porque o lugar é terrível, chamas. Ainda não é o lago de fogo. É um lugar em chamas. Ou seja, é a fogueira de Nabucodonosor. O lugar é tenebroso. É uma agonia. O que é uma agonia? É como se você estivesse preso numa montanha russa e quer sair, o cara não vai te tirar. Você sentou, quem já foi no Cabum? Quem já foi no Cabum? Você falou assim: mentira, eu estou falando sério. Ele, kkkk. Você vai ficar em agonia. O que é agonia? Você está num quarto fechado, querer achar a porta e não encontrar a fechadura. O que é agonia? Você está submerso debaixo de uma água e não poder respirar. Respira. Respira. Aproveite quando há vida, a esperança. O que é uma agonia, irmão? O teu corpo agora já não está mais ali. É só a alma e não existe ordem de comando para ela. Você tem um livre-arbítrio físico, mas de alma não. A alma, quem foi teu Senhor em vida, será o teu Senhor após a morte. Serviu ao Senhor Jesus, seio de Abraão. Já vou explicar a tipologia de Abraão. Literalmente o texto faz menção. Por quê? Abraão, colocado por diversas vezes, há uma referência aqui no livro de Romanos capítulo 4, verso 3, que diz assim, Romanos capítulo 4, verso 3. Vejam bem. Pois as escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado o quê? Justo. Abraão é o nosso exemplo de fé. Se tem um exemplo do Antigo Testamento que todo judeu enraizado no cristianismo, no judaísmo, ele acredita a tipologia de Abraão. Abraão, para um judeu antigo, ele é um Cristo. Está entendendo? Então o texto faz menção de Abraão como se fosse ele mesmo. E não tem como errar, porque Jesus está falando para quem? Para os judeus. Então ele está falando em cima daquilo que eles creem. Então o texto está fazendo uma parábola, Cristo está criando essa parábola, ou essa história, como você mencionou, dentro daquilo que eles entendem, e mexendo com o que eles acham da salvação, porque eles se apoiam em Abraão.
Lembra daquela mulher de João capítulo 4, da mulher samaritana, que ela fala, não, nosso pai Abraão nos ensinou um lugar da adoração. Então Abraão era o ápice da fé para eles. E agora ele está usando a tipologia para eles entenderem que há uma salvação daquilo que eles crerem na salvação. Só quem está falando com eles é o Salvador, é Cristo. Aí Cristo está dando uma lição, dizendo, cuidado que vocês estão apoiando, mas vocês não estão compactuando da forma correta. E agora quem é o rico da história? O judeu soberbo. E quem é o pobre? Eu e você, o gentil. Vou repetir mais uma vez, só um irmãozinho aí, entendeu? Esse irmão frequenta a faculdade de teologia. Quem é o judeu da história? O rico, a nação soberba, o que desdenhou a Cristo, o que desfez ele como Senhor e Salvador. E quem é o pobre, irmão? Quem é o chulezento, cheio de ferida, que o Senhor pegou no bar, que o Senhor pegou lá na boca de fumo, que o Senhor pegou lá onde não valia nada, da onde Ele te resgatou, qual foi o lugar que você vivia no nível de miséria, e Ele te chamou e colocou você na mesa dele, e disse, esse é o meu filho, eu curarei as suas chagas e feridas. A outra tipologia de Lucas capítulo 10, verso 25, não diz isso? Ele pegou aquele homem já morto, estava no cavalo, e ele entoou azeite na sua ferida e colocou ele na estalagem. Olha o poder da parábola e da palavra, similar. Quando o Senhor pegou a gente estava todo chulezado, cheio de chagas, uma mente poluída, um coração azedo, uma vida amarga. O Senhor curou a gente, o Senhor curou as nossas feridas. Sabe, irmão, com o óleo da unção Ele derramou sobre nós, fechou a ferida que estava aberta. Ei, eu estou falando para Lázaro, tem Lázaro aqui nessa noite? Dá uma reagida no seu lugar, se você pode, por favor. Então aprenda uma coisa, diga assim, quem está no céu não vai ver quem está no inferno. Agora quem vai para o inferno vai olhar a vida inteira com muita dor, com agonia, em chamas, e vai dizer, eu poderia estar lá. Amado, além da dor que está sentindo, a alma dói. A alma dói. Sabia que a alma é o centro da dor? Porque quando uma pessoa morre, a alma sai dela, você toca no corpo, pode abrir a pessoa, ela não geme, não faz nada, porque o corpo é matéria, do pó veio, do pó vai. O que faz centrar a dor ali? A vida, a alma. Agora o texto diz pra gente em que há um arrependimento nele, e aqui é a mente de todo mundo. Eu poderia ter feito, irmãos, pandemia, o que teve de conversão, a gente batizava a vida todos os dias. O que teve de gente falando, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Gente, o que teve de gente se arrependendo. Se cair um asteroide aqui no Brasil, as pessoas vão procurar a igreja rapidinho. Não precisa de um asteroide não, é só aparecer um caroço. É só a esposa dizer assim, eu não quero mais, o marido dizer não quero mais. É só um filho se desviar, rapidinho a gente acha o caminho da rendição. É só o patrão falar assim, ó, está aqui seu aviso prévio, rapidinho a gente acha o caminho da rendição. O pastor está rogando praga, a verdade que nós vemos todos os dias. Parece que nossa vida está resolvida, a gente se afasta. Temos que entrar em crise para a gente servir. Está comigo aí não? Afinal de contas eu nem estou fora da parábola, tá? Por que eu não estou fora da parábola? Esse homem rico, que vivia na riqueza e no luxo, ele conhecia a história, ele conhecia a lei, ele está usando a lei. Pai Abraão, peça que Lázaro, lembra que eu li até o final, ele falou, peça que ele vai evangelizar a minha família. Então ele sabe o poder daquilo que ele desperdiçou. Agora no verso posterior, 24 ao 25, diz assim, o rico gritou, Pai Abraão, tenha compaixão de mim, manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e refresca a minha alma, estou em grande agonia e em chamas. Abraão porém respondeu, lembre-se que durante a vida você teve tudo e Lázaro não teve nada, agora está aqui sendo consolado e você está em grande agonia. Amados, isso é uma realidade da nossa vida. A gente tem que parar até de ouvir, porque parece que tem umas mensagens, né, que ela trazem potência para aquilo que não tem potência. Tem umas mensagens que colocam a gente num lugar onde Deus não quer.
Nem todo mundo vai ficar rico, irmãos. Mas parece que a riqueza hoje é pá, você não sabe lidar com a riqueza. Você não sabe lidar com pouco. Agora o texto deu responsabilidade ao rico. O texto traz uma eloquência a ele. E eu entendo que esse rico do texto não está como ele começou. Ele começou bem. Porque de tudo que ele conhece, dá a entender que ele não era assim. E ele se tornou assim. Então, o que a gente vai fazer agora? Iremos orar. Repete comigo: Senhor, tudo aquilo que pode entrar na minha vida, que possa me desviar, por favor, eu não quero. Você acabou de falar que muitas coisas que você queria, já não quer mais. Que lucro tem estar cheio, mas vazio por dentro? Que lucro tem ter nome, mas não ter respeito? Que lucro tem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua esposa, perder o seu filho, perder o seu nome no livro da vida? Lucro nenhum. Também não quero que vocês fiquem pobres. Diga graças a Deus. Fala assim: Senhor, me dá a porção acostumada. Existe um provérbio que eu não lembro qual é ele. Ele diz assim, ó: aprendi a me contentar-me com o que tenho. É a palavra de Paulo, mas tem um provérbios muito em cima disso. Paulo vai dizer: eu sei estar abatido, em Filipenses, sei ter abundância. Mas o provérbio, ele mostra uma vida de equilíbrio. Assim como Paulo mostra uma vida de equilíbrio, ou seja, nem pouco nem muito, a porção moderada, ou seja, a suficiência. E é isso que Deus quis controlar no povo antigo chamado maná. O que tem para hoje, o que tem para agora, é o de hoje. Agora o texto mostra para a gente que esse homem está em grandes chamas e agonia. Agora a pergunta que não quer calar. Lembra que eu falei uma pergunta, fiz uma pergunta a vocês, irmãos, e eu perguntei: por que esse cara não tem nome, Carol, aniversariante? Por que esse rico não tem nome? Alguém sabe me responder? Reizinho, não se mete não. Você ouviu de manhã? Não? Por que ele não tem nome? Sai daí, irmão. Ouviu de cochichinho, pegou aí o passarinho. Reizinho. Vascaíno. Por que ele não tem um nome? Eu estava lá em Jericoacoara e lá, até ontem, quando eu peguei a cronologia e vi que era essa parábola, me lembrei de tudo que o rapaz pregou lá. E ele pregou de uma forma em que eu nunca vi o texto para isso, mas ele disse que essa história é uma história contada porque ela tem um nome simples. Abra suas Bíblias, por favor, em Apocalipse. Posta por gentileza aí, amado do telão, capítulo 20, verso 11 ao 15. Apocalipse, capítulo 20, verso 11, por favor, Tainá. Vi um grande trono daqueles que estavam sentados nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Por favor. Vi os mortos, presta atenção, vi os mortos. Aonde nós estamos aqui em Apocalipse? As penúltimas e últimas páginas do Apocalipse. Aonde nós estamos saindo ali? Do reino milenar, tá? Então nós estamos no juízo de todas as nações, de todas as épocas. Por isso que ele diz: vi os mortos, pequenos e grandes, diante do trono de Deus, que foram aberto o livro, ok? Incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo aquilo que havia feito, conforme o que estava registrado no livro. Gente de todas as épocas agora está aparecendo, está perante ao tribunal. Quem são esses? Principalmente os que estão sendo julgados, os que morreram sem Cristo. Se pensou que uma morte só já era o bastante, agora tem a segunda morte que o texto vai mencionar. Morreu uma vez no corpo e agora vai morrer para sempre na eternidade, que é chamado de lago de fogo, aonde o próprio inferno chamado Hades, os demônios, Satanás, a besta, o anticristo, serão todos eles lançados dentro do lago de fogo. O que é o lago de fogo? Uma panela de pressão que nunca mais vai se abrir. Está comigo aí, não? Então ele viu todos os mortos, saíram agora. Lembra do reino milenar, que Satanás, depois do milênio, vai ser solto por um pouco de tempo, vai enganar alguns, né? Esses aí também estarão sendo colocados no tribunal. E quem vai aparecer ali no tribunal? Aqueles que receberam a marca da besta. No tempo do anticristo, muitas pessoas que já são fracas agora também serão fracas no tempo da besta. Sabemos que o reino do anticristo vai ter uma marca para demarcar todos aqueles que
que irão servir à imagem da besta, e não serão poucos não, serão muitos. Aqueles que irão morrer pelo governo do anticristo estarão lá, comparecendo perante o tribunal do Senhor também. E aí o texto diz: vi os mortos, pequenos, grandes, em pé diante do trono de Deus, que foram aberto o livro. Qual o livro? Das obras, incluindo também o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que havia feito, conforme estava escrito, registrado no livro. Por favor. O mar entregou os seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram os seus mortos. Ou seja, aonde há um cadáver, pastor, o fulano foi esquartejado, a palavra de Deus vai trazer a existência para ir para o julgamento. Fulano nunca foi achado no mar, a palavra de Deus sumiu no acidente, a palavra de Deus vai trazer, todos irão prestar conta dos seus atos. Está comigo aí não? Aí o texto diz: o mar entregou os seus mortos, a morte e o mundo dos mortos também entregaram os seus mortos, e todos foram julgados de acordo com os seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Embora que o amigo rei ele falou a coisa correta, por que a parábola não diz para a gente sobre o rico? Porque, irmãos, morreu sem Cristo, se não tiver o nome no livro da vida, jamais será mencionado novamente. Qual a única base que nós temos para ter nome? Por exemplo, o Lázaro morreu e foi para onde? Então o nome dele estava escrito onde? No livro da vida. E por que o rico não tem o nome mencionado? Porque ele não faz parte daqueles que foram salvos. E quem não tem salvo, quem não é salvo, a história desaparece, é dizimado para sempre e não tem mais memória. Está comigo aqui, não? Então o Lázaro, obviamente, sendo salvo, há um relato da salvação dele escrito no livro da vida. Pastor, como é que eu sei que o meu nome está lá? Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A saber, se com tua boca confessares Cristo e com teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Com a boca faz coração, com o coração crê para a conservação da alma. Quem está com o nome escrito no livro da vida? Você acredita ou você acha? Esse rico também achava que aquilo que ele estava vivendo era Deus que estava provocando para ele, estava dando, abençoando ele. Os judeus também achavam. Cuidado para não sermos surpreendidos. Lembrando, não tem problema você prosperar. O problema é esse valor, esse dinheiro, a sua prosperidade ser o seu Senhor e não Cristo. Agora o texto mostra para a gente que há ainda uma morte a ser esperada por todos. Esse fato escatológico aqui ainda não aconteceu, vai acontecer. Então, lembra que há uma primícia. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que morreram, pois aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos subiremos, seremos arrebatados juntamente com eles, a saber, nos ares. Então há uma primícia na volta de Jesus. Os que morreram, pastor, mas eles foram salvos? Sim, mas eles vão receber o corpo glorificado. É a honra que a Bíblia descreve. O corpo deles será revestido, será como anjos. Ainda são alma, mas serão reconhecidos, serão galardoados, serão recompensados para sempre. Agora, o incrível de falar de arrebatamento, falar dos mundos que a gente ainda não conhece, é que ainda não vivemos isso. E pastor, como é que a gente faz para acreditar nisso? Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que nele crê que ele existe, e também ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, haverá uma recompensa para todos nós, irmãos. Não pense que a sua vida está farta, está boa,
Cresçam, façam faculdade, casem, façam filhos, se arrume, viaje, planeja, busque, façam tudo. Só não deixe o nome de vocês serem retirado e riscado do livro da vida, porque tudo que você conseguir nessa vida não se comparará. Olhos não viram, ouvido não ouviu as coisas que Deus está preparando para o bem daqueles que amam a Deus. Tem alguém para receber isso aí, não? O incrível é que eu nasci, mas eu vou morrer. Mas eu vou ressuscitar 2 vezes. Eu morri para Cristo no batismo, eu morri para Cristo também, morri em Cristo no dia da minha morte, mas eu vou ressuscitar naquele grande dia. Há uma vantagem em nós morrermos, irmãos, porque é uma promessa sobre nossa morte. Eu queria que a nossa mente tivesse agora a expertise de acreditar nessa palavra e não ver mais a morte como um fim, como uma saudade. Vamos enxergar a morte como uma ponte que nos leva ao propósito. Quem quer morrer, levanta a mão. O irmão egoísta levantou a mão, a esposa falou: esqueceu que tem eu aqui? Nós precisamos ser consolados com isso para sempre. Ok? Agora, já que nós descobrimos aqui o motivo no qual o texto descreve nome a um e não nome ao outro, é que todo aquele que é salvo tem um nome no livro da vida. E aí, meus irmãos, vocês que estão nos visitando, os quase 20 aqui, quando eu fizer o convite hoje para você receber Jesus e você entrou desviado, afastado, para você voltar, irmão, tem uma linha desse livro te esperando novamente hoje. Quem lembra lá na escola antiga que tinha um fichário da professora? E aí você sabia que era o coleguinha antes de você. E quando o coleguinha falava presente, você: presente, professora, na frente. Isso, se antecipa. Antes de eu perguntar, você já esteve no altar? Quem lembra do seu nome no fichário? Quem lembra do seu nome? Tem gente que tinha um nome bem extenso e não gostava do nome, ele interrompia a professora já no meio. Francisco, presente! Quem era desses? O nome grande que não gostava muito do nome? Quem era desse, por favor? Aleluia. Estou sozinho não. Eu cortava o feijão. Carlos, presente, professora. Aqui, faltei. Oi, professora. Tinha pavor de falar o feijão. Hoje eu deixo. O texto diz para nós aqui, voltando ao nosso texto de Lucas, capítulo 16, agora o verso 26. Pasme. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Repete, abismo. Vocês estão legal hoje à noite, parabéns, viu? Mas repete mais alto, diga abismo. Mais uma vez, diga abismo. O que é abismo, irmãos? Um lugar tenebroso, profundo, aonde não se vê a escuridão dele, é trevas e trevas e trevas. Então o texto diz: além disso, há entre nós um grande abismo, ou seja, o inferno é concreto, está aqui, é real. O céu é concreto, está aqui, e entre um e outro há um espaço, um abismo. E ele vai explicar dizendo: há entre nós um grande abismo, ninguém daqui pode passar e atravessar para aí, ninguém desse lado pode vir para cá. Amados, eu fiz crisma, catecismo, primeira comunhão, entrei numa escolinha de coroinha, todo domingo recebia a hóstia, acendi uma vela segunda-feira para minha alma, meu anjo de luz, meu anjo de guarda, meu anjo querubim, serafim, ungido, a vela maior, mais cara, mais perfumada. Quem aqui estava nesse purgatório aí, irmão? Levante sua mão. Quem já tomou um banho de salzinho grosso para abrir os caminhos? Quem já ligou uma vela na sua casa? Acendeu uma vela lá e pegou fogo depois? O que nós fomos ensinados pela tradição? Sem conhecimento, sem abrir as escrituras, apenas um folhetinho de escrito já. O que nós ensinamos? Não, vamos fazer uma missa, porque o fulano, para ir para um lugar melhor. O que a gente foi ensinado? Segunda-feira era culto das almas, acender a vela para a alma.
Só que o texto diz que aonde você entrar, você não sai mais. Foi para o céu, não tem, nem você querendo, você não vai querer, né? Você não é bobo, né? Mas foi para o céu, você não tem como sair. Se você for para o inferno, você quer, mas não consegue. Quem está no céu não quer, mas quem está no inferno quer, mas não tem mais governo. Lembra que eu falei? Saiu do corpo, se tornou alma, não tem vontade própria mais. Está comigo aqui, não? E o texto mostra para nós que não existe missa de sétimo dia para celebrar o morto. O texto diz para nós que não existe essa parafernália de ficar acendendo vela para o familiar andar em luz, não existe. O texto traz uma clareza absurda para nós, dizendo que não há purgatório. O que é um purgatório? Um lugar de espera, é um UPA espiritual. Dependendo do nível da gravidade, você é atendido com emergência ou não. Mas tem que passar por fases, né? Tem que ter alguém para aferir sua pressão, alguém para ver a sua temperatura, até você ser liberado. Não existe. Cada um é responsável pelos seus atos. Ponto. Amém. Amém, igreja. Então apague a vela, acenda a luz do Espírito. Hebreus capítulo 9, verso 27. Aí quebrou tudo. Olha o que o autor de Hebreus, ainda desconhecido, mas com características paulinas, diz para nós. E assim, como cada pessoa, cada o quê? Cada pessoa está destinada. O que é a palavra destinada? Vai morrer. Está destinada a morrer uma só vez, depois disso vem o quê? Ponto. Morreu, segue-se o juízo. Não tem como mais morrer, mas mexer em nada. Morreu, já era. O que a pessoa tinha que fazer era em vida. Jesus foi bem enfático nisso. Ele diz assim: desde que os mortos cuidem dos mortos. Morreu, segue-se o quê? O juízo. Ei, não adianta ficar procurando uma mesa branca para querer falar com um familiar, não tá? Catogélico. O Juca diz cão-gélico. Espírita-gélico, não. Eu sou simpatizante da igreja evangélica, mas eu também sou espírita. Você é macumbeiro. Na Bíblia você é macumbeiro. Você é um agüeiro. Você é um feiticeiro. A Bíblia repugna isso. Não há comunicação com os mortos. Pastor, mas falou com a voz do meu familiar. Estava mesmo assim, ó. Oi. Quantas pessoas você vê o Tom Cavalcante imitar? Ai! Gente do céu. Peraí. Quantos anos você tem? 30, 40. Aqui na frente, 50. Quantos anos você tem? Vamos supor a sua idade. Obviamente você tem mãe, você tem pai. Obviamente você tem avô. De repente, tatá, era avô. Tatá, era avó, difícil. Tá. O diabo, ele te conhece de agora. A ciência pega um monte de mistura patológica. Você chega para um médico, você fala assim: eu estou com um negócio aqui. Ele fala: sua mãe teve isso? A medicina natural trata a genética. Você acha que o diabo não vem acompanhando? Você acha que o Êxodo 20 está ali de enfeite? Eu, o Senhor, visita a maldade da primeira, da segunda, da terceira e quarta geração. Você acha que o diabo não sabe o que teus pais fizeram? Alguns jeitos que você carrega hoje é consequência dos seus pais lá. Você acha que o diabo não sabe o que teus avós fizeram? Você acha que o diabo não sabe? E quem você está consultando? Quem já tem a tua vida na mão, histórico. Peraí, não vou longe não. Livro de Samuel. Samuel morre, Saul quer falar com Deus. O texto diz claramente: Deus não respondeu a Saul. Saul desesperado, e Deus, ele queria vencer uma guerra contra o povo inimigo. Ele falou: Deus, por favor, ele faz uma oferta. Deus não responde. O que Samuel vai fazer? Saul vai fazer? Vai numa médium, uma mulher espírita que consulta os mortos. Aí ele vai lá consultar. Para o nosso crivo, quem baixa na mulher?
Samuca! E aí, amigo, aqui está uma base no qual todo mundo tende a acreditar um pouquinho no espiritismo. Eu não quero alongar, eu só quero voltar à bobina. Aonde Deus não tem boca, eu não tenho ouvido. Isaías capítulo 8, verso 19. Isaías 8, verso 19. Talvez alguém diga: vamos perguntar aos médios. Pessoal, médio aqui não é tão... não é tão... Médio vou ser a forma mais simples aqui. Quem não sabe o que é um médio? Quem não sabe o que é um médio, por favor? Tem gente que não sabe. Gente, omissão não pode. Quem sabe o que é um médio, levanta a mão. Deixa eu perguntar então, por favor. Obrigado, irmão, valeu. O médium, aquele que faz justamente a mediação entre os mundos, ele tem uma terapia espiritual. Na verdade, ele é tão aguçado para o lado do mal, que o mal utiliza ele mesmo. O mal está ali atuante nele mesmo. Fala com a voz, faz a caligrafia da mesma coisa, fala de lugares do sentimento, traz situações que você vai dizer: caraca, só pode ser ele. O diabo não é bobo. Quando ele mostrou a Eva o fruto, ele mostrou o que ia botar ela cega. Não foi qualquer um outro. Está comigo aí, meu irmão? Então o texto diz: talvez alguém diga, vamos perguntar aos médios, os que consultam o espírito dos mortos, com sussurros e murmúrios. Eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar orientação aos mortos? O vivo está pedindo assunto para o morto. O cara falido, morto. Não tem mais nada de vida, morto. E o cara está dizendo que é vivo e está buscando em morto. Quem está morto de verdade? O vivo. Eu só vi um amenzinho? Amenzinho, amém. Amenzinho. Isso. Verso 21. Desculpa. Consultem, é uma dica. Consultem a lei e o ensinamento de quem? Irmãos, o que nós estamos fazendo hoje? Uma hora e 40 aqui aproximadamente, procurando o quê? Consultar o quê? A lei de Deus. Sentar aqui, irmãos, é um consultório espiritual. Sentar aqui, se você abrir o coração de verdade, não tiver questionamento, né? E quiser receber de verdade, Deus fala a sua vida inteira. E tem algumas coisas que eu falo, e ela no meio do caminho se encaixa, porque o Espírito Santo, ele tem um filtro absurdo. Ele pega aquilo que eu falei, que penso que atingir ele pega e distribui para a igreja toda a forma. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar, mas Ele intercede por nós. Então toda a fala bíblica aqui, há uma ação simultânea da pessoa do Espírito Santo, lhe entregando a mensagem que ela seja compatível com a minha e com a sua vida. Tem alguém para receber isso aí? Dá uma salva de palmas para Jesus. Consulte a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Se eu quiser buscar em outro lugar, o texto diz, não vai achar. Jamais encontrarão a luz. Todo mundo quer buscar um médio, todo mundo quer buscar um jogo de azar, todo mundo quer buscar algum caminho chamado atalho, porque quero resposta, quero luz. Olha as promessas que tem para eles que não buscam a palavra de Deus. Andam sem rumo, cansados e famintos, ou seja, nunca se satisfaz, nem se sacia. E por causa da fome amaldiçoa o seu rei e o seu Deus. Vê problema em tudo. Esse país, né? Esse governo, né? Esse estado, esse prefeito, tudo. O professor, meu patrão, o pastor entra na linha também, né? O líder, a minha esposa, o filho, olha o pai. Encontra defeito em tudo, porque essa pessoa está morta viva. Olharão para o céu, depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos só haverá o quê? Pessoas que buscam em outras fontes só vivem mais confusa.
vai lá e toma um passezinho, volta toda tenebrosa, torta. Se chamar, vem capetinha daqui, vem capetinha de lá e por aí vai. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, irmãos. Invocai enquanto está perto, amém, queridos? Levítico 19, verso 31, há uma lei mosaica no qual nos instrui a buscar o Senhor. Levítico 19, verso 31, posso ler? Muito obrigado. Não se contamine procurando o quê? Não há mediador ou medianeira. O versículo dos Salmos não diz assim, ó, feliz a nação cujo Deus é a Senhora. O nosso Brasil tem uma estátua, tem um nome. O nosso Brasil invoca uma senhora que foi achada no rio por um pescador. Por isso que eu falo, vai se converter, quebra essa desgraça para que alguém não ache que é a resposta. Alguém desfez e jogou no rio, não quero mais isso não. Aí o diabo é terrível. Faz alguém achar e fala, é ela. Olha aí, irmãos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ei. Deus é espírito. Espírito é assexuado. A palavra masculina quer dizer divindade, Deus. Mas Deus não tem esposa. Está comigo aqui não? É espírito. Feliz a nação cujo Deus é o... E o texto levítico diz, não se contamine procurando médios. Irmãos, quem já foi no dia 12? Quem já foi pagar promessa? Estamos no culto cristão, irmão. Quem já se converteu? Quem já foi lá pagar promessa? Eu já fui. Era o meu sonho. Se eu falar, todo mundo levanta a mão agora. Eu já fui, pessoal. Quem foi? Aí, aumentou. É meu sonho, meu tio é sempre lá. Dia 12. Primeiro que eu queria viajar. Era um ônibus de luxo. O quê? Era meu sonho. Um dia meu tio me levou. Eu nem lembro de nada, eu só lembro que era muito cheio. Lembro que tinha um mercado lá fora que vendia uma opção de coisa. Aí eu comprei, foi muita fitinha. Fitinha. Sabe, eu tinha. Fitinha. Como eu me amarrei, meu irmão. Mas se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe amarrações, por mais forte que seja, que ele não tenha poder para arrebentar. Está comigo aí, meu irmão? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Jesus é o Senhor de nossas vidas, meus amados. Ele é o Filho de Deus. Foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, foi Ele que vive e está, e ainda será Ele que irá nos buscar nos ares. Então não se contamine com médios que consultam os espíritos mortos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Às vezes a gente vê algumas igrejas com um centro espírita. Pastor, como assim? Existem igrejas fazendo consulta a demônios, perguntando o que veio fazer, o que era, etc e tal. Igrejas médios. Irmão, o capeta apareceu, dá uma banda nele, manda ele para o inferno. Vai fazer a obra, vai ganhar vida, irmão. Consulta, bater papo com Satanás. Não, está comigo aí não? É ou não é, irmãos? É ficar dando ênfase, ibope, bota filme aqui, ó, faz aqui, ó, ele expulsa, ele faz, aqui é um ungido. Isso é endemoniado. O texto diz, então o rico disse, por favor, pai Abraão, presta atenção, verso 27, tá aí. Então o rico disse, pai Abraão, por favor, pelo menos mande Lázaro à casa do meu... Olha que texto lindo, brilhante, presta atenção aqui, já estou terminando. Mande pelo menos Lázaro ir na casa do meu... Mande Lázaro na casa do meu... Pois tenho 5 irmãos e quero visitá-los para que eles não terminem nesse lugar. Cá para nós. O texto agora fala de evangelismo. Esse rico que morreu foi para o inferno. Ele conhecia ou não conhecia a palavra? Conhecia. Agora ele viu o poder do efeito da palavra. Ele diz, peça aqui Lázaro. Quem é o Lázaro? O mendigo. Ele sentiu tanta segurança onde Lázaro tinha alcançado o êxito, mas ele descredibilizou o Lázaro na porta dele. Sabe, irmãos, assim é a nossa vida hoje. As pessoas desdenham da gente, né? A gente fala, igual o Noé era trouxa. Noé, construiu essa arca aí. Bobo! Choveu. Noé, deixa eu entrar.
A igreja prega o arrebatamento. Somos taxados como maluco, perca de tempo. O jovem que se converte, ele está perdendo o tempo da vida dele, está perdendo a vida dele. A santidade hoje é tratado como algo incomum. Até o dia que a trombeta tocar. Pastor é ladrão, a igreja não presta, crente é tudo fanfarrão, mas no dia que a trombeta tocar, todo mundo vai ter que engolir o que falou. Imagine quantas pessoas irão bater naquela porta. Pelo amor de Deus, pastor, agora eu vi que é sério. Agora no inferno? Agora? E a gente vai estar onde? Lá em cima. Olha a mente do rico. Peça aqui Lázaro. Quem? Lázaro. O cara não olhou para o Lázaro a vida inteira. Deu descredibilidade a Lázaro a vida inteira. Agora ele está olhando o Lázaro e dizendo assim: há uma esperança no Lázaro. Ele era conhecedor da palavra. Olha como que Abraão, não sei se é esse versículo, mas existe uma coisa aqui que de manhã andei pensando. O Abraão chama ele de filho. Vou achar. Muito obrigado, pregador Tiago. Valeu. 25, Tiago? Garoto bom. Vamos lá. Verso 25. Abraão, porém, lhe respondeu: filho. Abraão respondeu? E onde ele estava? No inferno. O texto conta a parábola do filho pródigo. Onde ele estava? Fora de casa. É possível alguém que tem uma vida de experiência do Evangelho, que conheça a palavra, que adore ao Senhor, que frequente o culto, também vai para o inferno? É possível. O texto está chamando ele de quê? E ele está onde? Eu fico imaginando o que o diabo vai fazer. Desculpa eu usar isso aqui, mas é uma coisa bem comum que aparece na televisão, então não estou machucando ninguém. Quando uma facção captura alguém de outra facção, o que eles fazem? Tortura. Imagine chegar no inferno e falar: ele servia a eles. Imagine só, a pessoa pede para morrer e não morre. Imagine os demônios dizendo assim: ele era filho, agora traz para cá. Fique imaginando isso. Só pelo lado humano, de facção, a gente já vê que é algo até difícil de falar. Imagine chegando lá em cima. Que o diabo, como é que ele vai demonstrar o ódio que ele tem por Deus? Ferindo a criação dele. É possível um filho de Deus ir para o inferno? O texto está aí, não deixa mentir. Se o filho pródigo não volta, ele seria um filho que se foi. Mas graças a Deus, ele voltou. E toca no ombro quem está do seu lado e fala: e você não vai ficar na sarjeta hoje. Fala para essa pessoa linda do seu lado, fala: você também é filho na presença. Hoje é noite de você voltar para a casa do Pai. Dá uma salva de palmas para Jesus, se você pode. Pois tenho 5 irmãos, quero avisá-los que eles não terminem nesse lugar. Já estou terminando, presta atenção. Pois tenho 5 irmãos, quero avisá-los para que eles não terminem nesse lugar. Amados, nós em vida queremos fazer isso, não quer? A gente em vida, a gente fala: cara, você não tem noção, cara, você está fazendo, cara. Jesus voltasse, se você morresse, em vida a gente faz isso, irmão. E ele lá no inferno, ele teve a consciência, dar-se a entender que esse homem já foi evangelizado, esse homem já congregou, esse homem já conhece, porque a leitura dele é perfeita dentro da palavra. A leitura dele é a leitura de quem já viveu tudo o que está falando aqui. Pede que Lázaro vá lá em casa. E agora ele vai engrossar mais, só que há uma resposta para ele, quero enfatizar isso aqui, verso 29. Moisés e os profetas já avisaram. A parte que tange Moisés e os profetas é o seguinte: nós ainda não inauguramos o Novo Testamento nesse tempo. Jesus está criando o Novo Testamento. Então, o testamento vigente é o Antigo Testamento.
Quando ele diz de Moisés, os profetas, são as profecias de Jeremias, de Isaías, de Malaquias e também, e dos outros profetas menores e maiores, e também o Pentateuco. Quando ele diz Moisés, quem conhece a literatura de Moisés escrita que a gente hoje tem nas mãos? O Pentateuco. Então o que o judeu usava? O papiro. O judeu usava os manuscritos de Moisés. Então o texto está dizendo, no dia de Jesus, volta lá, no dia de Jesus está dizendo assim, ó, ele já tem a palavra. Irmãos, se com a literatura do Pentateuco e com a literatura dos profetas já obtinha a salvação, você agora... Há muito é dado, muito é... Só no Novo Testamento você tem 27 livros que não eram cobrados deles. Se colocar o Antigo Testamento são 39, com mais 27. Você imagina só, se você hoje tem mais 27, ou isso ajuda ou isso dificulta, pessoal. As cartas de Paulo são 13. Será que eu inverti 27, 39? A soma é 66, fica com isso. Tá certo? Agora preste atenção. O texto nos remete aqui dizendo que eles têm Moisés, que é a palavra, e os profetas que avisaram. Irmãos, quantos cultos você já nos ouviu pregar aqui? Todo mundo que sobe para pregar é um Moisés. Todo líder de célula é um Moisés. Todo instrutor de casais é um Moisés. Todos aqueles que vos falam da palavra, vos velam a palavra de Deus, revelam a palavra de Deus, traz a palavra de Deus, são um Moisés na sua vida, são um profeta na sua vida. Não deixe para dar valor quando você não tiver mais. Não deixe. Não deixe para dar o valor. Falei do sonho que eu tive esses dias. Sonhei numa grande perseguição. Sonhei. E a igreja estava junto comigo. Aleluia. Essa pessoa que você tinha saído, né? Uma grande perseguição. Será que a gente vai dar valor do congregar quando não poder mais? Você acha que nos próximos dias vai poder congregar? Bem difícil. Acredito que haverá um tempo do avivamento, mas haverá um tempo também da perseguição. Olha o que o que Paulo vai dizer ao Timóteo. Timóteo também vai recitar em sua carta. Ó, nos últimos dias serão tempos difíceis. Nos últimos dias muitos esfriarão na fé. Nos últimos dias há uma potestade a ser liberada para cumprimento das profecias. Então, irmão, se tiver que chorar, chora. Se tiver que pular, pula. Se tiver que adorar, adore. Se tiver que prestar atenção, pega. Acho que é momento da gente gastar a nossa vida. É momento da gente se lançar. É momento da gente se entregar. É agora. É agora. E o texto nos descreve aqui que na parábola Jesus diz, eles têm o Moisés, eles têm a palavra. Seus irmãos podem ouvir eles também. Verso de número 30. Então o rico vai apelar. O rico vai dizer assim, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe for enviado, eles se arrependeriam. Irmão, se alguém dos mortos aparecer para mim, fantasma, não recebo mensagem nenhuma de morto. Eu vou apareceu alguém para mim. Irmãos, eu falei de manhã uma coisa bem lógica. Bota a mão na sua cabeça. Nilcinho, bota as duas para encaixar. Bota a mão na sua cabeça. Fala assim, aqui tem uma HD e uma memória bem grande, chamada subconsciente. Deixa eu perguntar uma coisa. André, você foi aonde hoje? Acordou, fez o quê? Não namorou. Acordou, fez o quê? Sacolão. Comprou o quê? Batata. Mais o quê? Viu quantas pessoas na feira? Conhecida? Algumas não. Depois do sacolão você fez o quê? Ficou em casa. O que você fez em casa? O diário do André. O que você fez em casa? Tem que ser rápido, André. Ficou vendo o jogo do Nova Iguaçu ganhando. Não deis lugar ao diabo. Ficou vendo o jogo do Flamengo. Depois, um pedacinho do Vasco. Só foi necessário, um só, né? E depois, se arrumou com a família para ir para o culto.
Quantas mensagens esse cara vai dormir hoje? Ele vai deitar para repousar o corpo. Você acha que a mente dele vai parar de funcionar? Qual a possibilidade de ele sonhar com aquilo que ele viveu essa semana, inclusive esse dia? E a nossa cabeça é incrível, né? A gente sonha que está aqui, a gente de repente está nos Estados Unidos, de repente está pegando a neve. Não é? No mesmo sonho você vai, não viaja o mundo. Chamado subconsciente. Algumas pessoas, hoje de manhã eu falei, quero repetir aqui. Algumas pessoas têm sonho de pessoas que já morreram. Certamente essa semana você falou o nome dessa pessoa. Você pegou uma foto. Você viu um vídeo dessa pessoa. Alguém comentou. Você guardou na memória que você não vê. Chamado mensagem subliminar. Entrou aqui, você guardou, está armazenado. Você viveu, foi para a praia, jogou bola, fez tudo. Um dia da semana você vai dormir e aquilo que você não jogou no lixo ainda precisa rebobinar no seu HD. Com quem você vai sonhar? Com um assunto no qual lhe falaram. Aí a gente está espiritualizando. Não, porque o fulano veio no meu sonho e disse: está tudo bem. Acontece direto nas famílias mais simples e comum. Pronto. São mensagens subliminares. Está comigo? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Agora o texto diz que ele fala assim: poxa, então levanta um dos mortos para pregar. Manda alguém dos mortos pregar. Como se fosse o resultado. Alguém ele vai dizer: pô, ele não crê nos vivos, como vai crer nos mortos? Abraão, porém, lhe disse: se eles não ouvem Moisés, o pastor Feijão, o Cabral, o Sérgio, não ouve o Castro, não ouve o Paizão, Mãezão, não ouve o Tiago, nem Tati, não ouve o Robson, não ouve o Becker, não ouve. Se não ouve os vivos, como é que vai ouvir os mortos, pessoal? Vai enganar outro. Está comigo ou não? Agora, a colocação de Paulo é absurda. Paulo em Coríntios, capítulo 15, verso 19, ele vai dizer para a gente algo fantástico, terminando aqui. Se nossa esperança vale apenas para essa vida, algumas outras traduções, se eu não me engano, é corrigida. Ela diz assim: se nós esperamos de Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis que todos os homens. Muito obrigado, gentil. Que menino inteligente. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis, ou mais miserável que todos os homens. De tudo que nós ouvimos hoje, presta atenção, pastorzão aqui. Tudo que nós ouvimos hoje, o que é mais importante você não perder? O que a vida oferece para a gente para ocupar o lugar? A vida causa transtorno para a gente, decepção para a gente. As coisas não acontecem, a gente vai se entristecendo, ao ponto de sermos esse cara, esse jovem rico, cheio de esperança, mas que prendeu o coração aqui e não foi para o céu, foi para o inferno. Quantos de nós, irmãos, já sujamos nossas vestes com médios, com orações pagãs? Quantos de nós, irmãos, achávamos que estávamos no caminho da salvação, mas na verdade estávamos no caminho da perdição? A maioria dos caminhos da salvação traz para nós uma ocitocina de bem-estar. Por exemplo, o caminho da salvação, eu fiz uma boa vontade, uma LBV, eu fiz uma doação para alguém. Deus vai olhar para mim nesse dia, vai olhar no livro das obras, mas o da vida não tem nada a ver. A salvação não é pelas obras, diz o autor de Tiago. A carta Tiago, a salvação é pela fé, para que ninguém se glorie. Quantas pessoas comprariam a salvação se ela fosse pelas obras? A salvação é pela graça, não vem de nós, é poder de Deus. Olhem para mim todos vocês, os amados irmãos que estão aqui desviados, afastados, constrangedor. Se você morrer hoje, aonde você vai acordar e abrir os olhos? Foi assim com ele. Foi dormir e acordou na eternidade do inferno. Se você hoje está aqui essa noite e não está salvo, eu queria nesse exato momento orar agora para que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida. Não queria apagar a luz, não queria sensacionalismo e nem emoção, razão. Hoje mais cedo tem uma menina que ela foge do batismo, todo batismo ela falta.
Aí na Santa Ceia ela falta também, porque ela não se batizou e ela fica com vergonha de só ela não tomar Santa Ceia. Hoje eu peguei e falei assim: terça-feira eu estou indo na sua casa 14h. Você querendo ou não, vou se batizar. Ela falou: pastor, se não for dessa forma eu nunca vou. Vai mesmo. Eu falei para ela: Satanás não pode te acusar. Se pensar, não faz. Se pensar, fazer cálculo, não faz. Eu queria orar agora, com toda a bondade do Espírito Santo, e queria fazer uma reconciliação dos amados irmãos e irmãs, casais, jovens, senhor e senhora, e até a vovó. Se você se encaixou nessa palavra, sabe que você é um desses pecadores que precisa hoje se arrepender dos seus pecados.